Doutor Odair Albano hoje está conosco e nós vamos falar sobre a saúde da mulher, lembrando que a saúde da mulher não é só, eu vou ao ginecologista uma vez por ano. É cuidar sempre, é todo dia. E essa ida ao ginecologista é fundamental. Mais uma vez, doutor Odair Albano, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, pelo convite e muito obrigado por estar presente com o seu público, né, nesse Brasil inteiro. Realmente nós temos que pensar na saúde física e também na saúde psíquica. Em tempos de pandemia, essa preocupação é maior ainda, né? Nós sofremos fisicamente e sofremos psiquicamente perda de familiares, né? O medo, o temor do imprevisível, né, Rita? Muita gente ficou muito apreensiva pelo tamanho, pela dimensão que essa situação ficou. E uma das coisas que chamou a atenção durante a pandemia é que pela diminuição da oferta de serviços, os locais estiveram fechados, as pessoas estiveram isoladas, muitas pessoas deixaram de fazer exames periódicos, alguns tratamentos extremamente importantes foram adiados. Vou dar um exemplo, as pessoas que têm tratamento oncológico tiveram dificuldade em remarcar os seus procedimentos. Houve também o adiamento de procedimentos que são feitos regularmente, no caso da mulher, da mamografia, do Papa Nicolau. Então nós passamos nós podemos até considerar 2 anos, né, de um grande estrangulamento. Dados nacionais mostram que o ano passado houve uma redução de 45% do número de mamografias, considerando 2019 e 2020. Isso por conta da pandemia? Seguramente. Muitos serviços não estavam disponíveis, muitas pessoas não preferiram adiar, né? Então, houve um impacto significativo. E voltando a falar de doenças importantes, a gente está em Outubro Rosa e a gente tem que falar do câncer de mama. Qual é o tamanho do problema, né? Se a gente olhar para o Brasil, nós temos em torno de 66 mil casos novos. Ou seja, todo ano, 66 mil mulheres fazem o diagnóstico de câncer de mama. 18 mil morrem. E olha um alento para os homens. Os últimos dados que estão fechados, que é de 2019, então não pode nem dizer que tem problemas com a pandemia. Morreram 220 homens em 2019 com câncer de mama. Os homens têm uma mama atrofiada, mas não livre de complicações. Mas vamos voltar nessa questão. Outubro Rosa é uma campanha extremamente importante porque ela tem os dois lados. O lado de educar sobre a doença, de dar consciência, mas também de incentivar a prevenção, que é o que você falou, né? Com os exames periódicos, regulares, né? A pergunta que todo mundo faz, mas eu deveria fazer mamografia cada 6 meses? Não. Anualmente já é suficiente. Em que faixa? Acima de 40 anos é uma faixa boa? Sim. Nós temos uma lei federal, 11.664, de 2008, do professor Pinotti, que é da nossa região aqui de Campinas, né, que instituía a obrigatoriedade de, acima dos 40 anos, a mulher ter disponível a mamografia. A gente sabe que até hoje isso não foi concretizado, e o Papa Nicolau, né? Quer dizer, o Pinotti, como um grande ginecologista que foi, ele lutava muito pelos benefícios na legislação em relação a isso. Mas voltando a essa questão, o Outubro Rosa é uma comemoração? Não. É um momento de conscientização, que não se estende só ao mês de outubro, e sim para o ano todo. Então, todos os meses, essa questão deve ser colocada. Muita gente ainda tem dúvida, por que ficou outubro, né? Porque essa história, simplificando, ela começa com Susan Komen. Era uma americana que teve um câncer de mama com 36 anos. E acabou falecendo 3 anos depois. Ela nasceu em 1943, né? E no ano de 1980, um pouquinho antes de fazer 37, ela faleceu. Ela ficou 3 anos num grande sofrimento, numa época em que não se tinha tudo que nós temos hoje de tratamento, mas a irmã dela, que acompanhou, a irmã mais nova, que acompanhou todo o processo, resolveu levantar uma campanha de incentivo das mulheres, de fazer prevenção. Ela viu o sofrimento na família e resolveu fazer isso. E em 1980, ela cria uma fundação, Susan Komen, e começa a trabalhar nessa questão. 2 anos depois, eles fazem uma corrida de rua com 800 mulheres em Dallas, no Texas. Exatamente aí que vem a história das corridas de rua.
Mas todo esse processo, ele culminou com uma grande corrida em 1991 em Nova York. Aí foi para o mundo, né? Uma corrida de rua em Nova York, e a partir daí o laço rosa, que aqueles que já observaram, o laço original é uma corredora, o laço ele tem uma certa visão lateral, né, para você poder ter ideia da corredora. Isso começa de forma muito importante em 1991. O Brasil entrou nessa campanha em 2002, quando o Ibirapuera foi iluminado, os monumentos do Ibirapuera, e depois, em 2008, quando o Cristo, né, foi iluminado. A ideia é motivacional, quer dizer, é criar no inconsciente coletivo a vontade de lutar sobre isso. Nós, que trabalhamos também próximo ao Poder Legislativo, insistir em que os serviços ofereçam, né, que haja mamografia para as mulheres, que haja exame ginecológico, Papa Nicolau, né, para que a gente possa fazer diagnóstico precoce. Muita gente me pergunta, mas a gente faz diagnóstico precoce? Não, lamentavelmente não. Nós temos dados aqui da nossa região de Campinas mostrando que os casos iniciais, que a gente chama in situ, que está começando o tumor, por exemplo, em Campinas, 16%, os casos iniciais, 29%. E 45% em casos já avançados, o que significa que está se demorando um pouco para fazer o diagnóstico, né? Não é todo mundo que pode fazer e consegue fazer a mamografia todo ano, não consegue fazer os exames, né? Mas quando a mulher consegue ser acompanhada e você faz o diagnóstico do câncer, os resultados são muito bons. Nós temos um índice de letalidade, de morte em 5 anos muito baixo para diagnósticos precoces. Sobrevida em torno de 90%, 95% em 5 anos. Quer dizer, esse seria o ideal. Ideal. Porém, as mulheres não estão fazendo os exames ou estão demorando muito para ir. Esse câncer tem um desenvolvimento e quando vai para fazer os exames já está avançado. Exatamente. Aí você tem, o que todo mundo já ouviu falar, que é metástase. Então, o câncer de mama, ele pode estar onde? No fígado, ele pode estar no pulmão, ele pode estar nos ossos, ou seja, ele já se espalhou. O tratamento cirúrgico numa situação dessa não funciona, porque você tem que matar células que estão fora do local de origem. Então isso já dificulta muito, né? Aí você tem a debilidade física que a pessoa possa ter. Então o prognóstico, né? Quer dizer, a possibilidade dessa pessoa não se complicar e vir a falecer é muito grande quando você tem um diagnóstico tardio. Muitas pessoas me perguntam, Rita, é o seguinte: eu não sinto nada, Albano, eu não preciso me preocupar com isso, né? Não tenho caso na família, então eu vou dar um número importante. 70% das mulheres têm câncer de mama. 70%? 70%. Não tem absolutamente nenhuma relação com nada. Mãe, irmã, não tem nada. O que elas estão sentindo? Nada. Ou seja, tem um tumorzinho que está crescendo. Acho que todos sabem que a mama é um conjunto de glândulas envolvido com gordura. Vamos fazer uma analogia simples. Imagine um cacho de uvas, aquelas uvinhas e aquela gordura em volta. Então, um tumor inicial é difícil de você palpá-lo e é difícil de você perceber como sintoma. Então, vamos guardar isso. O câncer de mama inicial é assintomático. Lógico que algumas pessoas que têm casos na família ou tem alteração genética, que a gente chama de hereditária, naturalmente teria o seu risco aumentado. Vamos dar um exemplo prático, Rita? Vamos imaginar uma pessoa que diz assim, não, eu tenho 30 anos, mamãe teve 50 anos, 49 anos, já teve câncer de mama. Bom, então essa pessoa passa a ser uma pessoa que tem que ser observada com bastante cautela, porque ela pode ter um componente hereditário ou pode ser só familiar. Vamos separar uma coisa. Hereditário é quando você tem uma alteração genética. Tá? Familiar é quando você não acha alteração genética, mas tem os casos. E olha que interessante, casos na família de mãe, irmã, tia, casos de câncer de mama em homens da família, tudo isso aumenta o potencial de risco. Mas, na verdade, qual é o grande risco do câncer de mama? É a idade. Se eu for fazer uma comparação entre mulheres de 30 e mulheres de 60, você teria mais ou menos um caso a cada 27 mulheres aos 30 anos. Desculpe, um caso a cada 230 mulheres aos 30. Quando você chega aos 60, é uma a cada 27. Uau. É praticamente 10 vezes, né? O risco aumenta muito.
Quer dizer, imagine 200, tem um caso, aí em 20 já tem um caso. Então, significa que a idade é o importante. Então, olha o que a gente falou, família, hereditariedade, a gente agora está falando da idade como um componente importante. Obesidade é importante? Sim. Nós sabemos... Antes de entrar na obesidade, doutora, a Sueli Aparecida Torresani, ela é de Brusque, Santa Catarina, ela colocou aqui, olha, porque entrei na menopausa precoce com 45 anos e também a mãe dela faleceu de câncer de útero, né? E ela tem muito medo e por isso ela se cuida. Então, quer dizer, já tem um caso na família, tem que já ficar alerta e cuidar dobrado. Dobrado. Se o câncer dela for um câncer de ovário da mãe, né? De ovário ou de mama, eles têm uma relação direta, né, mais objetiva. Por exemplo, se for um câncer do colo do útero, lá da pontinha do útero, né, ali ele está relacionado com uma infecção por HPV, ele tem, vamos dizer, um outro caminho, né? Mas só voltando ali, Rita, a obesidade, muita gente fala assim, mas o que tem a ver ser obeso com o câncer de mama? No tecido gorduroso, você pode ter aumento de insulina, e a insulina em excesso nas células gordurosas estimula a multiplicação de células. Isso quer dizer o seguinte, a obesidade aumenta o risco do câncer de mama, que é hormônio dependente, e também aumenta o câncer de endométrio, que é aquele câncer da parte interna do útero. Então, a obesidade é um problema. O abuso de bebidas alcoólicas. Mas o item que mais chama atenção é um item relacionado ao hormônio. Todo mundo pergunta, né, Rita? Mas eu posso tomar pílula? Dizem que se eu tomar pílula eu vou ter câncer de mama. Isso não é verdade. Estatisticamente, a população que toma pílula primeiro é jovem. Ou seja, ela não está no potencial de risco da mulher com mais idade. E não há nenhum demonstrativo mostrando que a mulher tomou pílula e teve o câncer. O câncer aparece independente disso. E por que é contraindicado dar pílula para quem tem câncer? Porque quando você faz o diagnóstico de câncer, o hormônio pode ser um estimulador. Olha a diferença. Ele não gera o câncer, mas ele pode ser um estimulador se o câncer já existir. Por isso que a reposição hormonal e a pílula anticoncepcional é contraindicado se a mulher teve ou está tendo um câncer, ok? Mas ela não vai ter. Então, você que tem 50 anos, que eventualmente o médico prescreveu um hormônio, né, para menopausa, né, você tem ondas de calor e tem outros sintomas, não precisa ter preocupação. O que você vai ter que fazer, como a gente falou, é fazer os exames regulares para você fazer a reposição hormonal em total segurança. Gostei dessa informação, porque muitas pessoas ficam mesmo com dúvida, eu não vou tomar porque pode dar câncer. Então, ficou bem esclarecido e eu agradeço. Eu sou suspeita, ele sabe disso, eu vou ficar rasgando cedo aqui. A Deise Pastore Bilar colocou aqui, boa tarde, Rita Maria. Todo começo de ano eu faço um check-up. Cardiologista, oftalmo, gineco, endócrino, todos os exames em dia. Beijos, parabéns, Deise. Deveria todas as mulheres ser assim. Seria utopia, mas a gente estimula para que façam, né? Você sabe que eu estou fazendo agora 45 anos de formado, né? Uma das coisas que a gente vê com uma certa curiosidade é isso, né? As pessoas compram um carro, né? E vão fazer manutenção, né? Vão fazer revisão periódica, não é comum, né? Não, preciso levar no mecânico e tal. O corpo humano é uma máquina física e psíquica, né? E ela precisa ser reavaliada, dar alguns ajustes, né? Tentar acertar aquilo que está fora. Tá certo que a gente, quando nasce, não nasce com um manual, mas a gente precisaria ter uma manutenção. Então, quando você faz, como a nossa telespectadora falou, exames periódicos, você está fazendo uma manutenção preventiva. Eventualmente, alguma alteração pode ser corrigida, como a gente falou, enquanto o dano não for muito grande. Você está lá com o seu colesterol aumentado. Vou te dar um número, Rita, que foge, mas eu acho que complementa a pergunta, inclusive, da nossa telespectadora. Nós temos muita preocupação com câncer de mama. Mas a principal causa de morte entre as mulheres, a principal, número 1, é acidente vascular cerebral. A segunda causa é infarto do miocárdio. Você tem em torno de 45 mortes dia de câncer de mama e 440 de doença cardiovascular. Isso quer dizer o seguinte, tem que ir no ginecologista, mas tem que ver como é que está a pressão, como é que está o colesterol, né? Aí quando você pega a terceira, quarta causa, você tem doenças pulmonares, olha aí, prestem atenção, fumantes, precisa tomar cuidado com o pulmão. O câncer do pulmão, nós temos 12 mil mortes por ano em mulher. Vamos repetir? 12 mil.
Nós temos a preocupação do câncer de mama, morrendo 18 mil, mas tem 12 que estão morrendo de câncer de pulmão. Então, são preocupações. Então, o exame periódico, você pode acertar todas as questões pensando na saúde física, tá? E se houver algum problema, durante a pandemia nós tivemos um crescimento muito grande nos casos de ansiedade, tá? Nos quadros de mudança de humor e depressão, no caso de insônia. Tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, na capital, com 3 mil pessoas. 46% dos investigados, das pessoas entrevistadas, estavam com crises de ansiedade. E a grande maioria eram mulheres, né? Por quê? Durante a pandemia, as mulheres tiveram os filhos em casa, o marido em casa, muitas vezes até familiares dentro de casa. Ela não saía para trabalhar, né? Os temores das doenças, as mulheres tomam conta da família toda, né? A tia que estava com Covid. Verdade. Bom, isso tudo levou a uma situação de estresse persistente nas mulheres, né? Porque o filho ficou o dia inteiro em casa, né? O marido, todo mundo lá, e elas ficaram mais estressadas e naturalmente apresentaram sintomas. Houve um crescimento importante também dos quadros de insônia, exatamente porque sob tensão persistente, as pessoas ficam hiperativas, a gente fala hipervigilantes, e na hora de entrar o sono fica com dificuldade. Então, as mulheres tiveram problemas de ordem física e também de ordem psíquica de forma muito importante, por isso que a gente até agora está verificando casos de mulheres que contam no consultório, né? Eu passei um período difícil, estou tomando ansiolítico, estou tomando remédio, isso eu tenho ouvido quase todos os dias, né? De gente que teve essa receita lá atrás, durante a fase mais difícil da pandemia. E isso vem perdurando. Eu mesmo na família tenho a minha irmã, que está numa crise de ansiedade muito grande e é uma pessoa que sempre foi calminha, tranquila. Agora, então, a gente pensa assim, mas essa pessoa nunca vai ter crise de ansiedade. Gente, nós temos que fazer essa avaliação, e isso que a gente está fazendo hoje aqui, estimulando você a cuidar da sua saúde, em todas as áreas. Como o doutor falou, essa revisão que a gente tem que fazer para essa máquina perfeita funcionar bem, nós temos que fazer sempre. E aí a gente pensa só no físico, mas o emocional também conta. E o emocional reflete no físico, não reflete, doutor? Eu já falei aqui em outra oportunidade, nós somos reféns do que fazemos, do que pensamos e do que presenciamos. Então, diante de uma situação difícil, né, com parentes, com pessoas atingidas, com temor da imprevisibilidade. Eu tenho a impressão que na pandemia um dos fatos mais relevantes foi a imprevisibilidade. A gente está preparado para ver situações difíceis e administrá-las. O difícil é quando você não sabe o tamanho da questão. Então, a questão de ser uma coisa imprevisível fez com que muitas pessoas ficaram temerosas, aceleradas, e isso aumenta o grau de ansiedade. Tudo aquilo que você vê, faz ou presencia, cria em você uma emoção. E essa emoção é difícil você tirar. Pessoas que foram muito atingidas, muitas vezes não souberam lidar com isso, por isso que aumentou, a gente chama isso de transtornos de ansiedade. E entre esses transtornos de ansiedade tem um capítulo especial que é o pânico, que é o transtorno do pânico, que seria uma forma muito mais agressiva, né, da ansiedade. Mas muita gente está tomando ansiolítico, que começou o ano passado, né, em função daquele momento de crise, né, e está tomando até agora. Então, isso também é uma grande preocupação que a gente vai ter. Os médicos e as instituições estão preocupadas hoje com a chamada quarta onda. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar rapidamente sobre isso. O que é a quarta onda? São as sequelas e os problemas que a pandemia trouxe, né? As pessoas na economia também estão discutindo isso, forma de trabalho e tal, mas na área médica, muitas pessoas ficaram com sequelas da doença, né? Tem muita gente ainda que tem dificuldade respiratória, tem sintomas neurológicos resultantes, e tem muitas pessoas que ficaram com sequelas psíquicas, né? Então, hoje, essa quarta onda é como vamos administrar essas pessoas, né, que passaram por isso, né? Muita gente perdeu os entes queridos e teve um sofrimento psíquico extremamente importante, né?
E as perdas, elas são grandes, elas vão abrangendo outras áreas também. Doutora Daíra Albano, gostei demais da sua participação, inclusive tem perguntas aqui, agradeço a Daniele Rodrigues por sua participação. Obrigada, viu, Daniela? Hoje, pela primeira vez assistindo ao vivo, só assisti os gravados e agora hoje está conosco e fez aqui falando que menstrua muito, sente muita cólica, incha muito as pernas, mas com certeza nós teremos outra oportunidade para orientarmos você nessa questão. Doutor, muito obrigada por sua participação. Para mim não é só um prazer, é uma honra tê-lo aqui comigo. Muito obrigado, Rita, pela oportunidade, mais uma vez, e muito obrigado àqueles que nos assistiram. E até uma próxima oportunidade. E que seja breve, é isso mesmo.